Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas, e neste vídeo vamos falar sobre Corinthians e Palmeiras, Corinthians com escalação definida, vou passar para vocês, e vamos falar também sobre Roger Guedes. Será que o Roger Guedes está indo para o Grêmio? Vou te contar tudo agora, peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever também em nosso canal. Fiel, o Corinthians venceu o Palmeiras no Paulistão e foi campeão em cima do Palmeiras, inclusive fazendo 2 ótimos jogos. Não é impossível que o Corinthians faça um bom jogo dentro da sua casa e vença o jogo de ida. É de grande importância que o Corinthians vença o jogo de ida para jogar com mais calma lá na casa do Palmeiras, tá? Eu seria que isso não me faz menos corintiano do que falar a realidade. Hoje o Palmeiras ele é favorito a ganhar do Corinthians, ele é favorito a passar de fase. Porém, também tem a história que clássico é clássico e Corinthians e Palmeiras é um caso à parte. Tudo bem, a gente já sabe tudo sobre isso. Só que o momento melhor é o momento que vive o Palmeiras futebolisticamente. Porém, teremos também a primeira vez com o Dorival Júnior jogando com Memphis e Yuri e também com o Rodrigo Garro juntos. Isso também é muito importante e o time vai estar aí completinho para jogar, o time titular completo do Corinthians para jogar diante do Palmeiras, tá? O Corinthians vem no gol com o Hugo Souza, na lateral o Mateuzinho, tá, fiel? A gente segue de Gustavo Henrique e André Ramalho e também na nossa lateral esquerda, a gente tem Matheus Bidu. Já no meio campo a gente vem com Ranieri, José Martinez, André Carrillo e Rodrigo Garro e no ataque Memphis Depay e também Yuri Alberto. É um bom time, é o melhor que temos de opção para jogar. Agora é esperar o confronto. O Corinthians está vivendo um ambiente bom, apesar das turbulências futebol, né, fiel aí da diretoria, essa guerra política. O Corinthians está vivendo com os jogadores um momento bom, de harmonia. Os salários dos atletas estão pagos, então é importante isso, principalmente em véspera de clássico. Memphis pagar a primeira parcela dele, então está tudo bem para o Corinthians ir lá e fazer uma grande partida diante da sua torcida, que com certeza vai lotar o estádio do Timão, tá, fiel? Vamos aguardar e é lógico que depois do jogo, amanhã a gente vai trazer mais novidades e depois do jogo também a gente vem com o pós-jogo aqui no canal do Corintianeiro, tá? Fiel, saiu informações que o Roger Guedes pode ir para o Grêmio. Um inscrito me perguntou aqui nos comentários e eu fui conferir também mais informações e tem muitos sites aí, blogs dando que o Roger Guedes pode ir para o Grêmio, tá? Eu ainda não sei se essa informação ela é totalmente verdadeira, tá? Se realmente o Roger Guedes está em negociação com o Grêmio. O que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: hoje o Corinthians não negocia com o Roger Guedes. Pode ser que amanhã comece a negociar? Pode ser. Pode ser que o Corinthians contrate o Roger Guedes também? Pode ser, tudo pode acontecer, porque o Roger Guedes, a preferência dele sempre foi o Corinthians. Só que hoje não existe negociação entre Corinthians e Roger Guedes. E se a gente for analisar, fiel, o bem da verdade, o Osmar Stabile disse em entrevista coletiva: não vou fazer contratações além daquilo que o Corinthians pode pagar, não vamos fazer loucuras financeiras. Se você pensar no contexto geral, até quando o Corinthians vai ficar contratando o jogador, pagando salários aí monstruosos e depois o Corinthians ficar endividado? Fiel, o jogador passa, presidente passa, mas o Corinthians fica aí. O Corinthians fica aí para sempre. É a instituição que nós torcemos, é o nosso clube. Então adianta o Roger Guedes vir, faz 2 anos aqui no Corinthians, pode arrebentar de fazer gol, e depois o Roger Guedes vai embora e o Corinthians fica com um turbilhão de dívidas. Então, enquanto não chegar um presidente, pôr o pé no chão e falar: Roger Guedes, você quer jogar no Corinthians? As portas estão abertas. Mas qual que é o seu salário? Eu só vou pro Corinthians para ganhar 3 milhões. Muito obrigado, pode ir pro Grêmio. É assim que tem que funcionar, porque se o Corinthians ficar à mercê de jogadores pagar quanto que eles querem, o Corinthians nunca vai conseguir fazer o mais importante, que é quitar as suas dívidas. Então, como eu disse para vocês, eu não tenho a certeza absoluta que o Roger Guedes vai pro Grêmio, tá? Até porque eu não cubro o Grêmio, eu cubro o Corinthians. Mas, fiel, se for, a gente também não pode criticar o Osmar Stabile porque ele foi pro Grêmio, porque que o Corinthians não contratou o Roger Guedes. Tenta com a patrocinadora Master, ver se ela ajuda. Se não tiver recursos para contratar o Roger Guedes, não adianta o Corinthians ir lá e contratar o Guedes. Porque vai chegar, se o Roger Guedes estiver pedindo salários altíssimos para o Corinthians, não tem como, porque o Corinthians hoje vive uma crise financeira. O Corinthians hoje tem pouco dinheiro em caixa, está pegando empréstimo
aí antecipado, quer dizer, está adiantando um dinheiro que deve fazer falta lá na frente. Então vai chegar o Roger Guedes para o Corinthians pagar 3 milhões de reais? Nenhum clube brasileiro hoje tem condição de pagar um salário desse para um jogador. Nem os clubes mais equilibrados financeiramente do Brasil hoje. O Corinthians só paga o Memphis, essa loucura financeira, por causa que a patrocinadora Master quis um jogador midiático para expandir a sua marca. Já o Roger Guedes, como que o Corinthians vai contratar o Guedes, sendo que ele, hoje, por ele ter feito história aqui no Corinthians, por ele ter saído do Brasil em alto nível e tá jogando em alto nível lá no Catar, Roger Guedes não vem para clube aí para ganhar menos de 3 milhões, vocês podem ter certeza disso. O empresário dele, o próprio Guedes, vão valorizar demais o atleta pedindo salários altíssimos. E se ele for pro Grêmio, tá tudo bem, o futebol funciona assim. É lógico que eu vou ficar chateado, é lógico que eu queria o Guedes no Corinthians, só que se ele for pro Grêmio, a gente vai chegar e vai criticar o Osmar Stabile. Ah, você é muito mole, você não contratou o Guedes, e aí? Mas e as contas do Corinthians, como é que fica? E depois que o Roger Guedes foi embora? Imagina aí 2 milhões e meio, 3 milhões durante um contrato de 2 anos. Quanto que não vai sair para o Corinthians? Será que não vai prejudicar o Corinthians em outros departamentos? Será que se o Corinthians contratar o Guedes, não vai faltar pagar os salários dos funcionários, o direito de imagem e o salário dos jogadores? Então, Fel, tem que ter um presidente que pisa firme, tem que ter um presidente que é sincero, que é correto, que é transparente e chega e fale abertamente. Fel, igual ele falou na entrevista coletiva, Corinthians não vai contratar nenhum jogador que não está dentro da possibilidade do Corinthians pagar. O Corinthians só vai contratar jogadores aquilo que o Corinthians pode pagar. E ele está extremamente certo. Não adianta ele fazer uma graça para a torcida, renovou com o Yuri, pagou a primeira parcela do Memphis, conseguiu dividir com o Memphis e está trazendo o Guedes. É lógico que politicamente para ele seria maravilhoso. Só que não adianta ele ir lá e depois deixar o Corinthians em dívida para o próximo presidente que vai assumir. Ou no final de 2026, ou agora, não interessa. O próximo presidente que assumir vai ficar com um rombo no Corinthians. Agora, quando o Corinthians pagar suas contas, quando o Corinthians estabilizar financeiramente, aí sim o Corinthians começa a ter potência financeira para contratar esses jogadores. Se o Corinthians estivesse equilibrado com suas dívidas, o Corinthians paga o Roger Guedes 3 milhões brincando, porque a renda do Corinthians ela é gigante. O que o Corinthians arrecada anualmente é gigante, só que as suas dívidas também são gigantes. Então, enquanto o Corinthians não pagar, enquanto o Corinthians não estabilizar financeiramente, eu acredito que mesmo se o Guedes for pro Grêmio, aí são consequências, tá? E o Corinthians ele tem sim que pensar mais nele do que num atacante bom hoje. Não adianta o Corinthians ir lá e montar um dream time, montar um super time e depois ficar afundado financeiramente, filho. Não adianta. Então, que fique no meio da tabela, é difícil ver isso, dói na gente dizer isso, mas que fique no meio da tabela, mas que o Corinthians aí, que passe um perrengue, que sofra um pouco, mas que estabilize suas dívidas. O Corinthians com suas dívidas estabilizadas é o maior da América disparado. Fiel, olha a potência do Corinthians endividado. Imagina o Corinthians sem dívidas, ninguém supera mais o Corinthians. O Corinthians, igual eu falei para vocês, ele estipula de renda na Neoquímica Arena 4 milhões, 5 milhões aí por jogos, Fiel. O Corinthians lota jogo na Neoquímica Arena aí com times baixo, com todo respeito, Ferroviária, Ituano, em estreia de Campeonato Paulista, o Corinthians lota a Neoquímica Arena. Nenhum clube no Brasil faz isso. Mas por quê? O Corinthians é grande por si só, é uma torcida que ama o seu clube. Então, a renda do Corinthians ela é enorme. Agora, imagina o Corinthians com o estádio quitado. Imagina o Corinthians com as dívidas equilibradas. O Corinthians paga um Roger Guedes brincando, traz um jogador da Europa brincando, mas enquanto isso não acontecer, o Corinthians tem que ter os pés no chão e andar firme, fiel, pagando suas dívidas, honrando seus compromissos, que aí sim o Corinthians tem a possibilidade de se pegar aí umas 4, 5 gestão que administra o Corinthians para o bem do Corinthians, o Corinthians tem chance sim de crescer e muito mais. Agora não adianta chegar um presidente louco, contrata um monte de jogador bom, não paga ninguém, o Corinthians só vai endividando a cada vez mais. Aí sim, o Corinthians vai ter que virar uma SAF urgentemente, porque senão o Corinthians não vai conseguir se autossustentar. E eu não quero isso, tá, Fel? Não que eu seja contra a SAF, eu não quero um time quebrado e depois tem que sair correndo para vender para o clube não afundar. Então, realmente, hoje,
o Corinthians passa por alguns perrengues financeiros e temos que ter o pé no chão. Pelo menos é o que eu penso, fiel. Eu quero saber a opinião de vocês também, tá? E o Corinthians continua no mercado da bola tentando fazer também algumas contratações dentro daquilo que ele pode pagar. Mas ainda Roger Guedes não tem nada fechado com o Grêmio. Como eu falei para vocês, eu não sei se realmente ele está negociando com o Grêmio, mas existe a possibilidade também de Roger Guedes também vir para o Corinthians. De repente o jogador vê a vitrine do Corinthians, que ela é gigante, e de repente possa baixar o salário para jogar no Corinthians, fazer um salário que o Corinthians possa pagar. O Corinthians pode arrumar algum empresário que ajuda no pagamento do salário do Roger Guedes, ou a própria patrocinadora Master pode bancar o Roger Guedes. Então isso ainda tem muito chão para correr ainda, tá, fiel? Essa história do Guedes não é também assim, vai lá, tá negociando com o Grêmio, já vai fechar do dia para noite. Isso aí a gente vai ter que aguardar um pouquinho mais. Tá, fiel? Olha, quero agradecer demais sua presença, quis trazer essas informações rapidinhas para vocês. O que tem de mais atualizado nos bastidores do Timão é isso. E ainda hoje à tarde ainda eu trago um vídeo aqui do Corinthians 2.0. Combinado, fiel? Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!